Olá, minha gente, tudo bem? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem, com saúde. Aqui é o professor Jefferson com mais uma videoaula e hoje nós vamos abordar um tema muito interessante que é a diferença entre problemas e exercícios, né? Quando a gente está resolvendo uma questão no nosso curso de física ou matemática ou vários outros cursos de ciências, a gente se depara com uma situação das questões que podem ser do tipo exercícios, né? Exercícios de fixação ou do tipo problemas. A questão básica aí é que é importante a gente diferenciar as duas situações, para que o aluno perceba de imediato, né, quais são as, digamos assim, as habilidades que ele tem que colocar em prática, qual o nível de atenção que ele tem que desprender ali para ter sucesso naquela questão, né? Porque nem sempre está claro se o exercício é um exercício ou se aquela questão é realmente um exercício ou um problema. Vocês vão entender melhor ao longo da minha explicação, né, do que se trata essas duas abordagens. Quando a gente vai resolver um problema, uma questão, vamos colocar assim, né? Quando a gente vai resolver uma questão de física, a gente tem um algoritmo, né? Tem um procedimento, né? Com etapas, né? A primeira etapa, a segunda etapa, a terceira etapa, a quarta etapa, assim vai, para a gente executar o nosso, né? Resolver a nossa questão. Existem várias abordagens didáticas que listam para a gente algumas etapas, né? E essas abordagens elas mudam alguma coisinha ou outra dependendo do tipo de explicação que o pesquisador está querendo dar. E eu vou dar para vocês aqui uma listagem, né, de procedimentos que a gente poderia adotar na resolução de um problema. Normalmente, quando a gente vai resolver uma questão, vamos colocar assim, a questão para diferenciar de problema e exercício, né? Então, a questão seria qualquer tipo de atividade ali que você está resolvendo da sua disciplina, né? Então, quando a gente está resolvendo ali nossa questão, a gente pode utilizar uma sequência de etapas. Eu vou listar para vocês aqui a minha sequência que normalmente eu receito para os meus alunos. Primeiro, para a gente resolver uma questão, a gente tem que ler ela, né? Então a gente faz uma leitura, então tá lá o texto, a gente faz uma leitura, né? Uma leitura meio que na diagonal aqui do nosso problema, lê ele. Beleza, leu ele, você teve uma visão do que se trata. Depois a gente volta lendo novamente, uma nova leitura, só que agora a gente vai coletar, fazer uma coleta dos dados daquele, né, daquele problema. Então, primeiro a gente faz uma leitura mais, digamos assim, superficial, digamos, né, uma leitura mais superficial. Depois a gente volta lendo e fazendo uma coleta dos dados, né? Certo? Isso é um procedimento muito importante para ser feito. Posteriormente, a gente faz uma montagem, vamos colocar aqui, a gente vai fazer uma montagem do problema com as ilustrações e identificação do contexto da questão e as equações que serão usadas. Então, uma vez que a gente conseguiu coletar todos os dados, a gente volta fazendo uma montagem. Normalmente na montagem de um problema de física, numa questão de física, perdão, a gente monta ilustrações, né? A gente monta ilustrações, monta esquemas e identifica o contexto da questão, do que se trata, se é uma questão de cinemática, se é uma questão de dinâmica, se é uma questão de termodinâmica e quais as equações, né? A gente usa muitas equações, aqui a gente vai utilizar. Beleza? Então essa aí seria ainda a parte introdutória da resolução daquela questão, né? Certo? Mas essa parte é fundamental, porque normalmente as respostas, né, elas serão encontradas exatamente nessa parte da montagem, que é a parte mais trabalhosa, digamos também, da montagem do problema, né, com as ilustrações e identificação do contexto, né, do problema que você está trabalhando. E aí a listagem das equações necessárias para se resolver esse problema. Uma vez feito isso, a gente faz uma etapa que é o seguinte, que é a montagem, olha lá, ó, montagem do sistema de equações, resolução do sistema para a variável desejada. É aquela história é o seguinte, se a gente tiver só uma equação e uma incógnita, você isola ela, né? Certo? Então, se o problema for do tipo assim, F igual a MA, né? Aí perguntou qual que era a aceleração. Aí você simplesmente isola aqui a aceleração, né? Aceleração igual, né? A força, perdão, sobre a massa e resolve
aqui o seu probleminha, né? Aí, se por acaso for um sistema, né, um sistema de equações, você tem então um sistema aqui igual, né? Aí tem lá duas variáveis, né? Duas variáveis aqui, aí tem uma outra equação, as suas duas variáveis igual do outro lado. Então você chama essa equação aqui de 1, chama a outra de 2, resolve para as variáveis que você quer e depois parte para outra etapa. Então tem essa etapa da manipulação algébrica, digamos, né, do nosso sistema de equações ou a nossa equação para isolar a variável que nós desejamos. Porque só após essa etapa é que a gente vai introduzir os dados, né? Porque depois a gente vai fazer essa etapa que é introdução dos dados, né, dos cálculos, análise das unidades e análise do resultado encontrado. Essa etapa é primordial, onde a gente vai introduzir os dados, realizar os cálculos, né? Então vamos colocar os valores que nós coletamos lá em cima, realizar os cálculos, fazer análise das unidades, beleza? E análise também do resultado. Isso é muito importante. Muitas vezes a gente apenas introduz os dados e faz os cálculos. A gente não faz essas duas últimas etapas aqui, que é tanto a análise, né, das unidades, para saber se o que eu estou calculando é o tempo mesmo ou está misturado com outras coisas. E também a análise do resultado. A análise do resultado é o quê? Você encontrou lá uma aceleração, perdão, vamos pensar aqui, você encontrou um tempo lá, um tempo t igual a 300 minutos. Aí isso aí diz respeito a uma queda de um objeto de 2 metros. Aí não faz muito sentido 300 minutos para um objeto caindo de 2 metros. Então a gente tem que fazer uma análise do resultado, né? Se o resultado é razoável ou não, se faz sentido ou não, dentro daquela abordagem, né? Dentro daquele contexto que você está trabalhando. Então é muito importante fazer tanto a análise do resultado que você tem, quanto a análise das unidades. Aí sim, né? Chegando nessa parte, você fecha o seu problema, né? Aí acabou aí, você fecha o problema e pode ter então o seu resultado final para aquela questão. E aí que vem o mote aí do nosso vídeo, né? Enxergar nessas questões as diferenças entre problemas e exercícios. Como é que seria isso? Para ilustrar, né, nessa sequência do algoritmo que eu mostrei para vocês, né? Para ilustrar a diferença entre um exercício e um problema, né, nessa nossa perspectiva que eu estou propondo, claro, existem outras perspectivas, outras possibilidades, né? Mas essa que a gente está propondo aqui, a ideia é o seguinte: para exemplificar, eu vou mostrar para vocês um exemplo, né? Um exercício, perdão, uma questão aqui que caiu na nossa última prova. Então, na nossa última prova, os alunos se depararam lá com a questão, resolveram uma parte dela, outra dependia do que eu chamo de condição, né? E aí essa condição que vocês vão perceber ao longo desse exemplo, fica mais claro, que essa condição é o que difere normalmente os exercícios dos problemas. Vocês vão perceber que um exercício normalmente a própria montagem dele e a listagem das equações já são suficientes, né, para a gente resolver ele e ter êxito nessa resolução, né, seguindo aquele algoritmo lá que eu mostrei para vocês. E os problemas, normalmente, eles dependem de uma condição que está na interpretação do próprio problema, né, que requer uma atenção maior, ou uma condição que é trazida de fora do problema, né? Vou mostrar para vocês, isso vai ficar um pouco mais claro agora, qual que é essa condição que eu estou defendendo aí para vocês. Olha só, esse aqui é uma questão, né, no nosso linguajar aí, uma questão que caiu na nossa última provinha. Então, o que a gente vai fazer, né? Nós vamos ler primeiro, a gente lê, depois a gente lê coletando os dados, maravilha, e a gente passa para todas as etapas. O que vocês vão perceber é que a letra A, né, ela é do tipo exercício e a letra B é do tipo problema. São duas, digamos assim, duas questões num mesmo enunciado, vai facilitar para a gente esse entendimento. Então, olha lá, o título do problema é esse aí, né? Massa de gases escapando, né,
de um tanque. Massa de gás escapando de um tanque. O que seria isso? Um soldador enche de oxigênio, massa molar M igual a 32 gramas por mol, um tanque com volume de 0,0750 metros cúbicos, submetido a uma pressão de 310 a quinta pascal e temperatura de 37 graus Celsius. Existe um pequeno vazamento no tanque e, após certo tempo, uma parte do oxigênio escapa. Em um dia em que a temperatura é 22 graus Celsius, a pressão manométrica do oxigênio no tanque é 1,810 a quinta pascal. Marque o item abaixo que mostra, respectivamente, a massa inicial do oxigênio e letra B, a massa do oxigênio que escapou. Então, agora o que nós vamos fazer? Vamos ler agora de novo, vamos voltar lendo e coletando os dados. Maravilha? Então, olha lá, um soldador enche de oxigênio, massa molar, M igual a 32 mols, né? Um tanque com 0,750 metros cúbicos. Então, vamos pegar essas informações. Letra A, vamos ver como é que a gente pode pegar a letra A. Dados. A massa molar, 32 gramas por mol. E o volume que foi dado, né? V0, 0,0750 metros cúbicos. Então, essa é a primeira informação que a gente pode pegar aí. Submetido, olha lá, a uma pressão de 310 a quinta pascal e uma temperatura igual a 37 graus Celsius. Ou seja, ele está falando aí que o gás está submetido. Então, a pressão do gás lá, né? A pressão daquele gás é 310 a quinta pascal e uma temperatura de 37 graus Celsius. Vamos colocar aqui então, né? O P0, já estou colocando aqui o zero como sendo o estado inicial daquele gás. P0, V0, T0, certo? Então, o P0 dele foi dado lá, 310 a quinta. Tudo bem? 310 a quinta pascal. E a temperatura, T0 é igual a 37 graus Celsius, que a gente vai passar para Kelvin, que é 310,15 Kelvin. Tudo bem? Esse é o 37 graus Celsius e a pressão P0, 310 a quinta pascal. E aí o que acontece lá? Há um pequeno vazamento no tanque, vamos continuar fazendo a leitura e coletando os dados, e uma parte do oxigênio escapa. Então, se vai escapar a parte do oxigênio, então ele vai para outro estado, né? Vai para um outro estado. Em um dia em que a temperatura é 22 graus Celsius, então a temperatura do dia é 22 graus Celsius. A pressão manométrica do oxigênio no tanque é 1,810 a quinta pascal. Letra A, né? Marque o item abaixo que mostra, respectivamente. Letra A, a massa inicial do oxigênio. Vamos pegar a primeira letra A. Vamos pensar a letra A primeiro. A massa inicial, né? Porque nós temos lá o volume V0, a pressão P0 e a temperatura. Então, é de se esperar que a gente consiga encontrar a massa, porque a gente já sabe que isso é no contexto dos gases ideal e foi dado aí a massa molar, né? O que a gente não sabe aí é o número de mols desse gás. Então, a gente pode escrever, né? A temperatura final, caso o sistema for para outra temperatura, seria exatamente a temperatura ambiente, porque o gás vai escapar, certo? E vai para o próximo estado. Vamos só coletar esses outros dados que estão aqui, né? E a temperatura final é 295,15 Kelvin. E a pressão manométrica foi dado lá, depois a gente vai explicar o que é isso, é 1,810 a quinta pascal. Maravilha? Aí, olha só, então a massa da amostra no estado zero. Eu estou escrevendo dessa forma, mas essa é a nossa linguagem, massa da amostra no estado zero. Como é que é essa massa da amostra no estado zero? É o número de mols, né? Que a gente pode escrever, a gente quer saber essa informação aí. Massa da amostra, né? Ou seja, a massa do gás no estado zero. Essa massa da amostra no estado zero, a gente escreve sempre como sendo o número de mols do estado zero vezes a massa molar. Aí a gente vai para aquela etapa de listar, que é o esquema que nós fizemos, né? A gente vai para aquela etapa
de listar as equações e montar os esquemas, né? Montar o desenho. Aqui não tem muito desenho para fazer, porque é apenas um gás. A gente podia fazer o desenho de um cilindro e tal, mas não sei se isso ajudaria tanto o nosso problema, né? Vamos lá então, olha lá. As equações são do tipo assim, né? P0, V0 igual a N0, RT0. E aí o que a gente quer aqui? A gente quer o N0. Essa aqui é a lei dos gases aplicada naquele estado zero. O estado de volume V0, pressão P0 e temperatura T0. Lá a gente tem um número de mols N0 associado. Uma vez que eu sei esse N0, eu substituo aqui para encontrar a massa da amostra, né? A massa do gás, naquele estado zero. Então, vou ficar, o N0 vai ser, né? P0, só substituindo aqui, eu pego esse RT0, passa para o outro lado, né? Dividindo. P0V0 sobre RT0. Tudo bem? Aí a gente pega esse N0, né? Pega ele e coloca aqui. Coloca no lugar ali do seu N0. Vamos ficar, então, com massa da amostra do estado zero igual, né? A P0, V0 sobre RT0 vezes a massa molar. Aí basta substituir os valores, né? A massa da amostra do estado zero será, né? 3,010 a quinta Pascal da pressão do estado zero. O Pascal vamos escrever em termos de Newton por metro quadrado. Mas para que, professor, fazer essa substituição? O Pascal, não pode colocar o Pascal aí? É porque eu já vou fazer também aquela etapa da análise das unidades. Lembra? Que é uma etapa importante. Nesse caso nosso, é uma etapa importante fazer a análise da unidade. Então, já vou colocar dessa forma para vocês verem o que unidade vai sobrar da massa da amostra, né? Dessa conta para dar a massa da amostra. Então, vai ficar 3,10 a quinta newtons por metro quadrado, 0,0750 metros cúbicos do volume V0, vezes 32 gramas por mol, que é a massa molar ali do nosso gás. Certo? Isso tudo dividido por, né? 8,31 Newton vezes metro, que é o Joule. Olha lá, vou colocando de novo numa unidade boa para cancelar, ó. A gente está cancelando o que aí, ó? Vamos cancelar o que? Newton vezes metro é a unidade de Joule, lembra? O trabalho. Newton vezes metro. Por isso que eu estou colocando aí o R como sendo 8,31 Newton vezes metro. Por mol vezes Kelvin. Vezes a temperatura, que é 310,15 Kelvin. E aí que começam os cancelamentos, né? Eu vou cancelar o Kelvin aqui com esse Kelvin. O mol a gente já cancela lá. O metro quadrado também cancela. Esse metro aqui, eu vou juntar com esse metro aqui. Esse cara vai para o denominador, né? Fica metro ao cubo embaixo, que cancela com esse metro ao cubo de cima. Beleza? E aí o Newton também vai cancelar aqui, né? Cancela os dois newtons, cancela com o numerador com o denominador de baixo. Então eu já faço aquela etapa da análise das unidades do nosso problema, já faço aquela etapa lá. Então eu vou me cercando, né? Eu vou cercando todas as possibilidades de erro para não ter erro no nosso problema, né? Esse aqui é o detalhe quando a gente resolve assim. E aí vai sobrar qual unidade? O que sobrou no final das contas? Qual unidade sobrou aí, professor? Sobrou o grama. Olha lá, ó. Circular ele aqui. Sobrou só o grama. Então a massa da amostra vai ser dada em qual unidade? Na unidade de gramas. Tudo bem? Se tivesse aí como separar um 10 ao cubo no numerador, a gente podia escrever até em termos de quilogramas, né? Mas não vai ser necessário, não. Porque as respostas, as sugestões são todas em gramas. Então vai ficar esse valor aí, né? Então eu vou ficar finalmente com a massa da amostra igual a 279 gramas naquele estado zero. A letra B é que vai nos dar a ideia de um problema, que eu vou mostrar para vocês agora qual que é a diferença. Então, por enquanto, a gente fez o quê? Letra A, nós fizemos um exercício. Coletamos os dados, ó, os dados aí, coletamos os dados, fizemos a leitura, coletamos os dados todos, maravilha? E introduzimos simplesmente na equação aqui, ó, e resolvemos a equação para a variável que queremos, que é o N0, certo? Aqui nós temos um sistema de quantas equações? Tem essa equação aqui,
e tem essa outra equação. Você veja aí, ó, um sistema com duas equações, equação 1 e equação 2. Podíamos ter feito assim, mas não tinha necessidade, né? Aí a gente isolou essa variável nessa equação, jogamos lá, ou o contrário também, né? Não tem problema. E resolvemos o sistema, introduzimos os dados e fizemos a análise das unidades. O que está faltando agora, professor, fazer? A última parte, né? Que é olhar se essa grama aí de gás é razoável. Por enquanto, né, 279 gramas. Né? Não tem como a gente comparar com algo que exista aqui no problema ou que a gente encontre por aí. Né? Porque até esse valor aí de volume, né, a gente não tem condições de mensurar. Né? Se tivesse como avaliar isso em termos de algo que já esteja no problema, tudo bem. Depois que a gente encontrar a massa que escapou, a gente pode comparar as duas e ver se faz sentido, né? A massa que está lá e a massa que escapou. Aí sim, a análise do resultado da dimensão e do valor vai ser muito útil, né? Por enquanto, é um valor que nós encontramos que talvez faça sentido, né? Se vocês souberem de algum tanque aí que tem uma quantidade de gás, aí talvez dê para comparar, né? Mas por enquanto é esse resultado mesmo. E a letra B, como é que fica a letra B? Letra B vai ser o seguinte, ela quer a massa que escapou. Como é que é a brincadeira da massa que escapou, né? A massa que escapou nós vamos escrever como sendo a massa da amostra do estado 1, né? Beleza? Menos a massa da amostra do estado, perdão, a massa da amostra do estado 0, olha lá, ó. Massa da amostra do estado 0 menos a massa da amostra do estado 1, né? Ou seja, o que escapou é exatamente a diferença desses dois estados. Ou se escapou, então é porque no estado 1, né, o estado final, a gente vai ter uma quantidade de gás menor. Né? Então o que escapou é essa diferença aí. Essa diferença nós podemos escrever assim, né? Vai ser a massa, né, da amostra que tá no estado 0, P0V0, sobre RT0, massa molar, menos P1V0 sobre RT1. Professor, mas você colocou V0 aqui do mesmo jeito? É porque esse processo é isovolumétrico. O volume, né? O volume não muda de um estado para o outro. Porque o volume é simplesmente o espaço, né, que o gás está contido. Só isso. Não tem nenhuma... Não tem nada mais em relação ao volume. Ah, professor, mas o gás não escapou, não aumentou o volume? Eu sempre ouço essa dúvida, né? Gente, o volume do gás é o volume que ele está ocupando, né? Então, quando o gás escapa, você não sabe qual o volume que ele vai ocupar, porque ele vai ocupar um volume indeterminado, né? Agora, essa caixa aí contendo 0,0750 metros cúbicos é o volume do gás que está dentro da caixa, né? Essa que é a análise que a gente pode fazer. Então, continuando aí, o que acontece, né? A gente vai poder, então, resolver esse problema. Agora, adiantando para vocês que é um problema, por quê? Porque aí a gente vai observar que essa pressão P0 a gente sabe. Agora, a pressão P1, ela vai depender de uma condição. Vamos ver que condição é essa. Que a gente sabe que a massa do gás, só repetindo aí, ela vale P0, V0, sobre T0, perdão, M, menos, né? O P1 V0 sobre RT1, tudo bem? RT1. O gás ele vai escapar, vamos voltar lá, né? O gás ele vai escapar porque tem um furo no gás. E o que está acontecendo? O sistema ele vai liberar gás até um determinado ponto, né? Que ponto que é esse, professor? Até que a pressão interna, né, equilibre com a pressão externa. Essa é a lógica, né? Se a pressão interna for maior que a pressão externa do gás, né, do cilindro, vai continuar liberando gás. E vai acontecer isso também até que o sistema, né, o gás, equilibre com a temperatura ambiente. Então, essa temperatura T1 é exatamente, como eu adiantei vocês, né, a temperatura ambiente que estava lá. Maravilha? Então, tem essas duas coisas acontecendo. Vamos caminhar aí. Então, a massa molar vezes V0, eu isolo ela aqui, ó. Vamos isolar esse pedacinho aqui, ó. Tchom, né? Isolamos esse pedaço aqui. E o V0 também, porque o V0 é constante. Então, massa V0 sobre R, que multiplica, né, P0 sobre T0 menos P1 sobre T1. E aí que vem
o que eu chamo para vocês de condição, né? Qual que é a condição do problema? Essa é o que diferencia, né, essa parte agora, que é um problema da anterior, que era apenas um exercício. Aqui a gente tem uma condição. Por que é uma condição? Porque se a gente não conseguir resolver essa condição, a gente não sabe quem é essa variável P1. A gente não sabe quem é o P1. A gente tem que tentar, dentro do contexto do exercício, resolver a P1. O T1 a gente conseguiu entender qual que era ele, né? É a temperatura que o gás vai equilibrar, a temperatura ambiente. A P1 é a pressão de equilíbrio ali do sistema. Mas como é que a gente faz isso? Como é que a gente encontra essa P1, né? Temperatura de equilíbrio do sistema com a pressão atmosférica? Vai ser a pressão atmosférica, né? Vai equilibrar com a atmosfera. Mas como é que a gente faz isso? A gente vai usar, então, a condição do problema. Como é que seria isso? A condição é que o P1 ela é a pressão atmosférica, né? Ela é a pressão atmosférica. Como é que a gente pode encontrar? Do que foi dado para a gente da condição do problema, que é o quê? Que a pressão P0, que é aquela pressão lá de cima, né, do estado zero, ela é a pressão atmosférica, mais a pressão manométrica. Olha aí, essa é a condição, deixa eu sublinhar de cá, essa é a condição do problema. Se a gente não identificar essa condição, a gente não consegue avançar. A gente não vai para frente, a gente não resolve o problema, né? Então, a questão que poderia ser um exercício ou um problema, a gente viu que é um problema e tem uma condição, e se a gente não resolver a condição, a gente não avança, não chega a lugar nenhum. Mas foi dado o quê? Foi dada a pressão manométrica. A gente sabe que a pressão absoluta, né, a pressão de um gás, a pressão absoluta, é a pressão atmosférica mais a pressão manométrica. Isso aí é algo lá da hidrostática, né? Que a gente traz para cá. Ou seja, a gente tem que trazer uma informação extra para resolver a condição do problema. É aí que está fácil. Agora a gente isola a pressão atmosférica, isola ela aqui, joga aqui, né? Para chegar no P1. Maravilha? Então, o que acontece? O P1 vai ser, então... A pressão atmosférica vai ser simplesmente o P0 menos PM, que é a pressão manométrica dada. E aí eu posso escrever finalmente que o P1 é, né, a pressão absoluta menos a pressão manométrica, né? Aqui a nossa condição aqui. Aí com esse P1 aqui eu coloco lá para resolver o nosso problema. Então essa é a condição do problema, né? Se a gente não resolver essa condição, não vai para frente. Se a gente não identificar essa condição e não resolver ela, a gente não avança. Então, esse é o detalhe principal da diferença entre o exercício e um problema. Então, aí fica fácil, né? Resolvemos a condição. Vou ficar com o mv0 sobre R, coloco aqui, né? Coloco aqui para encontrar o que escapou, que multiplica P0 sobre T0, menos, lá agora a gente tem a condição, que é pressão atmosférica, menos pressão atmosférica, desculpa, né? Então, do estado 1 é a pressão atmosférica, só vamos repetir aqui para ficar bonitinho, né? Ficar agradável. Então, vai ficar P0 sobre T0, menos lá, ó, vamos substituir a pressão atmosférica agora, que é o P0, menos, né, PM, né, que é a pressão manométrica aqui. Maravilha? Então, resolvemos a nossa condição do problema. Agora basta substituir os valores. A massa molar é 32 gramas por mol, né? O R é 8,31 newton vezes metro por mol vezes Kelvin e todos os outros valores, né? O volume é 0,0750 metros cúbicos, que multiplica o 310 a quinta pascal, vamos escrever como newton por metro quadrado, dividido por 310,15 Kelvin, menos, né, o P0, de novo, repete a pressão, né, 310 a quinta, menos 1,810 a quinta também pascal, newton por metro quadrado, e assim vai, né, dividido tudo aí pela temperatura 1, que é 395,15 Kelvin. Aí a gente começa a cancelar as coisas aí, ó. A gente pode fazer essa análise aqui das dimensões e vai perceber que, por exemplo, lá, ó, tudo está cancelando, Kelvin cancela, mol cancela, né? Os newtons cancelam, né?
Tudo está cancelando aí para sobrar só a unidade que nós queremos, que é o grama. Fazendo essa conta, vamos encontrar então 162 gramas, né? Beleza, gente? Então, essa é a diferença básica entre um exercício e um problema. São as condições, né? Um problema às vezes apresenta uma condição simples, às vezes apresenta uma condição mais complexa, né? Isso vai depender da situação. Vejam vocês que essa condição aqui, ela não é das mais triviais, né? Que é perceber que o sistema vai equilibrar com a pressão atmosférica e que a pressão manométrica dada lá, a gente tem que introduzir ela nessa equação, né? Pressão absoluta igual a pressão atmosférica mais a pressão manométrica para resolver a condição do problema. Isso é útil porque se você identifica que está diante de um problema, você vai olhar ele com mais atenção, vai olhar ele com mais cuidado, né? Certo, gente? Eu espero ter ajudado vocês a observar essas ideias. Um grande abraço e bom estudo para todos. Até mais!